Mas eu tô muito feliz, assim, muito honrada e nervosa, cara. Eu também, gente. Eu vou falar, eu tava com saudade de vocês, cara. Eu morro de saudade de todo mundo. Vocês não têm noção. E não aí, sabe, assim... cara, o tamanho da honra de eu falar com você. Faz falta, porque é assim, a vida vai dando oportunidades de você encontrar a sua tribo. Sim. Só que aí precisa pegar a tribo e espalhar de novo no mundo, porque a gente, enfim, a gente precisa se espalhar para a gente influenciar, né? Só que aí, quando fica um tempo sem todo mundo se ver ou se misturar, pô, você vai esgotando sua energia, vai drenando, né? Porque tá a gente tentando espalhar esse jeito da gente de ser por aí, precisando do jeito dos outros também, né? Porque também não adianta a gente ser só a tribo que a gente é, né? Precisa dos outros, mas você vai sentindo muita falta, né? Era muito louco, porque a gente achava que tinha que ter tudo uma parafernália, né, Babi? Hoje tá tão mais simples, né? A gente grava na nossa casa, a gente tá gravando aqui e tal. E a gente achava que tinha que ter um estúdio, era um negócio. E ainda bem, né? Eu tava vendo até do Rise, assim, dos creators, dos criadores verdadeiros. Então, quanto mais falha hoje em dia tem na produção, mais real ela fica, mais as pessoas se conectam e mais aquele creator, enfim, impacta e cresce. Né? Aí hoje em dia a gente olha as pessoas de verdade falando as coisas, né? E é tão melhor que seja cada vez mais assim. Eu amo o belo, eu adoro o design, acho que produção é importante, mas eu acho que tudo tem um limite. E é interessante como a tecnologia tenta simular as imperfeições que são nossas, então já entra logo em guerra com a pessoa, caramba. Tá lá. Olá, está no ar o nosso podcast Lantri. Nosso alô de hoje vai para algumas pessoas da nossa comunidade de inovação e que certamente já ouviram falar da nossa pessoa convidada deste episódio. Sil, Léo, Bardusco e Paloma Destro. Sim, as pessoas mais famosas da escola. E hoje estamos com uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu adoro, Babi, Bárbara Olivier. Carioca, apaixonada por São Paulo, mãe da curiosa Sophie, e líder de inovação com mais de 15 anos, transformando organizações, negócios e pessoas através de tecnologias emergentes e estratégias de crescimento. CEO da Tense Network, estúdio especializado em estratégia de inovação e tecnologias emergentes. É também founder da Morano Ventures, partner de Purple, para aprendizagem e impacto social, parceiro educacional da AB Cripto. Disse corretamente, Babi? Corretamente. E membro da consultoria descentralizada Sunset Labs, além de facilitadora de workshops e palestrante em eventos como o Festival FAD e Learning Guild, Online Educa. Sua expertise em Foresight modela ecossistemas que conectam estratégia, tecnologia e aprendizagem para gerar negócios sustentáveis e de impacto real. Babi, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Que honra, hein? Meu Deus. Nossa, gente, eu aceito qualquer convite que vocês fazem, vocês já sabem disso. Eu amo estar com vocês, amo nossas conversas, amo o que a gente faz por aí e consegue trocar juntos. Nossa. Demais, Babi. O idem para você. A gente está sempre aí nas suas paradas. Se você convidar, a gente vai. Como a vida dá volta, né? A gente, por exemplo, eu lembro de ver você, Babi, sentada assim na sua mesa, e meu, que incrível, quem é essa mina? E assim, hoje poder estar aqui com você é uma realização mesmo, sabe? É uma pessoa muito especial para mim, inteligentíssima, enfim, obrigada. Babi, para a gente começar aqui, falando um pouco sobre a Web3, quando você pensa nas organizações do futuro, tá? O que elas têm de mais humano e o que elas trazem de mais potente na aplicação da Web3 e outras tecnologias emergentes? O que elas têm de mais humano, eu chutaria com praticamente total certeza que é a inteligência coletiva. Isso é o humano, né? E é provado que mesmo que você ponha um gênio no meio de um grupo, a inteligência do grupo vai ser maior do que a do gênio. Então, organizações, elas são coletivos humanos que conseguem gerar negócios e impactar o mundo, mas começa no humano, né? E tem um paradoxo, porque quanto mais tecnologia entra,
mais humano tem que ser, mais humano tem que ter investimento. Então, botou um budget, está levantando projeto de tecnologia, está automatizando, né? Tá, como a gente agora está discutindo um projeto de lições aprendidas, capturado e mediado por IA, mas coisas têm que ser feitas para o humano, sabe? Eu acho que assim, no paralelo. Porque só assim que você chega. E tem uma coisa interessante de futurismo, né? Existem vários futuros. Então, a gente escolhe o nosso futuro desejável. Para a organização do futuro desejável, é investir no humano, é cada vez mais no humano, e a tecnologia ou qualquer outra coisa para o bem humano. Mesmo sabendo que a gente está falando de um coletivo que está priorizando o negócio. Né? É interessante que você trouxe essa coisa do coletivo, né? Às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas qual foi o segredo para que aquele projeto fosse bem sucedido? É aí que a gente volta, porque tinha um monte de gente reunida, tramando e pensando e fazendo. A gente pode utilizar a tecnologia como meio, mas assim, o povo, de reunir as pessoas ali, né? E quando é muito grandioso, e aí você tem uma organização precisando de, né, outras organizações de fora apoiando, ainda assim é um coletivo. E aí, olha que louco, é um coletivo onde são diferentes grupos com diferentes propósitos ou negócios, mas aí eles se juntam porque eles sabem que se um ganhar, todo mundo ganha, se o negócio for bem desenhado, né, bem orquestrado. E tem um cliente meu que é tão engraçado, a primeira vez que a gente estava discutindo um projeto, e eu precisava escutar ele e escutar os clientes, eu virei para ele e falei assim, eu preciso escutar os seus parceiros. Aí ele olhou para mim e falou, parceiros? Eu falei, seus parceiros. Aí ele, mas... E aí ele ficou, aí eu parei e falei assim, fornecedores? Aí ele, eu falei sim, mas você vai chegar no seu futuro se eles virarem seus parceiros. Porque é coletivo, né? O impacto. É legal que você falou aí, eu fiquei pensando que quando a gente pensa em inovação aberta, a gente imagina pessoas que têm pessoas não, mas tecnologias que podem se somar à nossa empresa, à nossa organização. Só que o capital maior é a pessoa que está lá, que a gente pode trazer para cá. Isso aí eu pirei, porque eu tinha imaginado inovação aberta, só imaginando assim, eu não tenho uma determinada tecnologia, eu vou me juntar com uma outra organização para que eu possa ter. Mas não, além da tecnologia, vem também as pessoas. Exato. Tem que vir as pessoas, né? Porque é para o bem das pessoas. Os negócios, geralmente, você vai chegar lá na frente, por mais tech que você esteja falando, né? Ou infraestrutura pesada, manufatura, sempre vai chegar para as pessoas, né? Existe para as pessoas, existe para o mundo. Então, se esse investimento não for mantido, sim, o futuro Babi, não vai ser o uma mais dúvida legal. agora do coletivo, partindo aí do coletivo, que é assim, na psicanálise a linguagem ela é muito central, né? Quando você fala das questões psicológicas do ser humano. A linguagem, nossa, a forma de comunicação, ela mudou muito e está mudando assim exponencialmente. Como que você vê a transformação da linguagem essas novas conexões que a gente está fazendo com o artificial, com o natural, com o humano, com o não humano? Como que você vê a transformação da linguagem? A transformação da linguagem, ela acompanha a transformação das interações, né? É cada vez mais, a gente está cada vez mais surfando ou navegando em um monte de coisa. E o controle, ele é cada vez mais distribuído, descentralizado ou individualizado, podendo impactar coletivamente. Não sei se eu agora complexifiquei muito. Mas assim como nosso conhecimento, né, e os nossos desejos, cada vez mais eles são distribuídos, o controle está distribuído, a linguagem também. E essa linguagem ela está sendo experimentada e cocriada, assim como as outras coisas que não são linguagem também, né? Mas eu acho que foi muito interessante você falar da linguagem, porque se a gente for pensar em tudo que está sendo
cocriado, descentralizado, se renovando, experimentado, eu acho que a linguagem é o que está mais na cara de todo mundo, né? É o que a gente mais percebe, né? Coisas que nascem todos os dias, idiomas paralelos, né? Cara, meme é o idioma, né? É o idioma. Os né? emojis, né? Os emojis são idioma A Manu até me né? passou, Babi, esses dias uma matéria da BBC News, né, Manu? Que esses milênios, né, essas gerações mais internauticas, elas estão se comunicando, elas não estão conseguindo ter expressão no próprio rosto, porque elas estão se comunicando por meio de símbolos. Sim, nas telas. Sim, gente. E aí, outro dia eu estava no encontro e as pessoas estavam falando sobre IA. E, assim, gente, eu adoro tecnologia, minha formação é análise de sistemas, apesar de eu ter entregado minha mente, meu coração para a aprendizagem, eu fui vinculando as coisas, né? Eu amo tecnologia, eu estou amando trabalhar com IA, o tanto que a gente vai aprendendo todo dia, o quanto que a gente ainda é criança nisso, né? Mas outro dia eu estava estudando e eu levantei esse ponto nesse encontro, não foi muito bem recebido até na época, que foi sobre a regressão cognitiva. Então, se você começa a executar e a vivenciar suas habilidades de uma determinada forma, ou parar de exercitar e evidenciar determinadas habilidades, você vai ter uma regressão cognitiva. E essa regressão ela já é comprovada, não é nem uma teoria. Existem dados, estudos e pesquisas que mostram que você, sim, se você ficar muito tempo sem escrever, se você ficar muito tempo sem ler e exercitar a análise crítica, você vai perder essa habilidade, essa capacidade. Porque o seu sistema biológico entende que você não precisa daquele recurso. Então, quanto mais, né, as pessoas se comunicam não demonstrando, né, suas emoções ou, enfim, seus sentimentos visualmente, e o visual vai para o desenho, para o emoji, vai se perdendo o jeito de fazer isso sem ser pelo emoji. Agora, eu acho que exatamente a nossa prontidão para o futuro é, nesse momento, não julgar, né? Porque nós também, sei lá, mais jovens, a gente foi muito julgado também, né? Mas, assim, a gente precisa analisar criticamente e entender, peraí, o que é inegociável? O que a gente não deveria abrir mão? Porque é lindo, humanamente falando, né? Que se mantenha, para não se perder, porque também, se perder, vamos morrer? Não, mas vai ficar de outro jeito? Será que é o desejável? Verdade. E a qualidade desses diálogos, né? Por exemplo, eu tenho 2 sobrinhos, um de 11 e um de 12. Eles gostam do celular e tal, e telas. E tem um de 6. Mas, assim, a qualidade desse tempo que a gente pode passar com essas pessoas. Porque é atrativo estar numa tela com vários estímulos, mas também se a realidade ela se mostra como um lugar de cerceamento dessa liberdade criativa, de você poder fazer alguma coisa. O Samuel virou para mim e falou assim: Tia Manu, no ano que vem a gente vai ter o mesmo aniversário? Eu falei, de pintar uma tela? Eu falei, não. Aí ele, eu quero. Então, assim, é o mesmo menino que fica na internet jogando, vendo anime, mas, assim, ao mesmo tempo, a qualidade desse tempo, né? Legal, exato. Babi. Em que momento, Babi, da sua trajetória, aí falando um pouco sobre essa questão de linguagem, né? No momento da sua trajetória, a Web3 ela começou a fazer sentido não só com tecnologia, mas também como essa linguagem dessa mudança para quem trabalha com inovação, com aprendizagem. Em que momento? Cara, eu não fazia ideia do que era blockchain, Web3, token. Até acho que 2018, eu acho. Em 2018, mais ou menos, tá? Eu comecei a ver, enfim, projetos, as pessoas falando sobre isso. O povo já estava falando de Bitcoin, que para mim era um negócio assim desconhecido, né? E aí eu fui numa visita
que os meus líderes da época, maravilhosos, super me ajudaram muito a me desenvolver. Eu fui numa visita no Vale do Silício, e aí eu fui na Atlassian, que é a empresa que tem, enfim, Trello, Gira, Confluence, né? Muita coisa, muita ferramenta, muita solução para quem desenvolve. E aí eu batendo um papo com a líder de HR deles, de RH, ela contou como é que eles montavam, na época, o programa de desenvolvimento dos desenvolvedores, dos times. Óbvio que a própria organização tinha lá uns temas que eram temas, cara, inegociáveis, a gente quer que as pessoas sempre se desenvolvam nisso. Mas eles tinham rodadas coletivas, colaborativas, onde os próprios profissionais diziam o que eles achavam que eles deveriam aprender e que o colega deveria aprender. Porque se aquele colega não se desenvolve, impacta no meu trabalho. Isso era discutido na época abertamente. Só que era, enfim, né, um olhando para a cara do outro e dando opinião. Pô, cara, acho que você tem que se desenvolver em não sei o quê, porque isso atrapalha a nossa review, ou atrapalha no desenvolvimento do código não sei o quê. Isso era muito maduro lá. E aí eu lembro quando eu vi isso, eu falei, gente, isso é sensacional, mas como é que um reconhece, né, que o outro tem ou está faltando? Porque na cabeça da gente, quem entendia super de habilidades e competências e capacidades era a gente que estuda isso, né? O cara está ali codando e ele consegue identificar que o outro tem uma dificuldade para se comunicar. Como é que ele, né? Aí nessa época, conversando com o Sebastian, que é meu sócio na Tense, é meu amigo há 1000 anos, o Seba tá em Web3 desde sempre, estava trabalhando na Hathor, que é um protocolo, uma tecnologia blockchain. E ele falou para mim, poxa, a gente consegue trabalhar com isso hoje em dia com blockchain tranquilamente. E aí a gente começou a conversar. Nessa mesma época, porque tudo é cruzado, né? As sincronicidades. A gente estava começando a estruturar um projeto de plataforma de experiência de aprendizagem para desenvolver um LXP. E aí juntaram todas as conversas. Na época, eu acho que eu puxei ele para conversar com o time, com o Barda, com o Sil. Manu entrou nesse projeto também. Ela está aqui fazendo o silêncio de paisagem, mas ela estava em todas. E aí a gente chamou também um cliente. Olha como é importante o coletivo. A gente chamou também um cliente na época. E aí a gente começou a elaborar o assunto. E aí, de repente, a gente entendeu, cara, a gente consegue, com essa tecnologia, efetivamente capturar as evidências de habilidades das pessoas, que elas evidenciam, tentar indicar as que não estão sendo evidenciadas, gera token para registrar na tecnologia as que são da pessoa, as que ela evidenciou, porque isso deveria ser da pessoa e não da organização ou do líder, que é um controle centralizado hoje em dia, né? Isso deveria ser descentralizado da pessoa e se tiver nessa tecnologia, está transparente para qualquer um que queira ver. Então, você entrega o conhecimento para o dono do conhecimento, você dá empregabilidade para essa pessoa, mesmo dentro da própria organização, né? Quantas pessoas não têm uma oportunidade de estar num projeto especial porque ninguém está vendo elas? Porque tem um líder que é quem está decidindo e ele só está vendo determinado grupo. Não está, às vezes, até por falta de tempo, gente. Não, e aquela treta, então, se muda o líder, você tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Gente, zerou o investimento, começa do zero. Né? Então, nessa época, foi feito esse link. Aí, olha que legal, não foi feito eu sozinha, eu fiz o link, não. Foi uma mistureba de assuntos, de curiosidade, né, de todo mundo querer entender qual é que é desse negócio, dessa tecnologia, o que é token, né? Até hoje a gente fica assim, o que é token, o que é NFT, o que é cripto,
né? Então, essa coisa de querer entender e aí querer conseguir traduzir, tá? Isso é útil para mim de que forma? Porque também tem isso, né? Tecnologia brota, ó, todo dia brota um negócio novo. É útil para mim agora, porque se não é, eu vou olhar para isso daqui a pouco. Senão eu vou morrer aqui. Não, e Então, é legal também que vocês ajudam a... Porque assim, a gente vive uma era também que as pessoas elas afirmam muito o que fazem, mas será que elas realmente sabem fazer? E o coletivo pode dizer que você sabe. E, gente, olha, eu sei fazer um monte de coisa. Cada cenário que eu entro, cada projeto que eu entro, eu preciso mastigar o contexto, o problema e me esforçar da mesma forma. Sim. E aí tudo vai sempre adaptado, né? Eu acho que cada vez mais. Vou fazer um chutão aqui, não li nenhum estudo a respeito. Mas o que a gente chama de linha de produção deveria se distanciar cada vez mais do humano. Não dá mais para a gente viver linha de produção para nada, principalmente para aprendizagem. Deus me livre, gente. Não dá para aprender mais linha de produção. Porque a linha de produção talvez seja realmente algoritmos e códigos. Não, nem eles estão sendo mais linha de produção, porque com as inferências que a IA está conseguindo trazer cada vez mais, apesar da gente estar falando muito de generativa, que ainda tem um teto ali, a cabeça bate no teto. Tem outras sendo estudadas e desenvolvidas, né? Então, eu acho que, cara, é a gente sempre tentando agora, cada vez mais, estar 100% num estado de presença no que a gente estiver entrando. Sim. Eu sei, já fiz modelagens de business design de 1000 coisas. Escuta, assessment de 1000 coisas. O próximo que eu entrar, eu vou ter que estar ali dedicada 1000% do mesmo jeito, presente, mais escutando do que achando que eu sei. Eu acho que tudo vai ser cada vez mais assim, né? Apesar da gente também cada vez mais ter tecnologia para apoiar a gente, acelerar, para nos assistir, né? O Bob, eu queria aproveitar até esse gancho, que acho que é o tema da próxima pergunta da Manu, mas adiantar uma curiosidade que me veio aqui. Nesse universo que você está navegando, né? A sua empresa está navegando, é muito aprendizado e também você atender aos projetos. Como que você faz essa manobra entre a Babi tem que aprender rápido, tem que assimilar as novas informações e ao mesmo tempo fazer os projetos? Como que é isso para você? Nossa, são também várias coisas misturadas. Eu acho que eu não me lembro de ter estudado tanto como hoje em dia. É muito estudo. E aí eu sempre lembro da frase, né? Estudar é diferente de aprender. Estudar os outros fazem contigo, aprender você mesmo faz, né? Não, eu estou estudando muito. Eu preciso muito de outras pessoas me ajudando, tirando minhas dúvidas, às vezes só pensando comigo, né, alguns caminhos. Óbvio que eu tenho, né, bagagem, então tem muita coisa que, cara, eu já sei, isso aqui dá certo, isso aqui não dá, talvez dê, vamos testar, como é que a gente testa ágil, né? E tem uma vantagem do cenário que eu tenho atendido hoje em dia, porque eu fiquei uns 2 anos, ou 2 anos e meio, muito em Web3, para startup, para preparar a captação, ou para algum token que ia ser listado e a gente, enfim, fazendo toda a preparação, né, o white paper, eu amo fazer white paper, fazer o white paper do token, do negócio, etc. De 1 ano e meio para cá, eu estou trabalhando muito para o mercado tradicional, para a indústria, para outras consultorias, né? E é um mercado que quer aprender. Então, também tem sido muito mais fácil eu entrar em projetos, né, que têm sua complexidade, mas com o cliente muito junto. Os clientes que eu tenho encontrado, eles não querem só receber. Eles querem entender, eles querem aprender, então eles estão abertos a participar. Quando a gente coloca, né, na agenda do que a gente vai fazer, os momentos em que a gente vai ter que discutir mesmo para entender o próximo passo, está todo mundo aberto a isso, está todo mundo querendo entender.
Então, é estudo e aprendizagem o tempo inteiro, trazer todo o ferramental que você tiver, mas eu tenho muita gente me ajudando. Tem muitas outras áreas que vão se envolvendo e vão ajudando, sabe? Nossa, que bacana isso, Babi. A É, gente percebe mesmo nas relações com os clientes, né, nos projetos, o quanto eles querem aprender também a fazer junto e é, compreender com profundidade por que a gente faz certas coisas, né? é. É muito E legal é isso. diferente isso. Se eu pensar assim, há 10 anos, não era assim. Não era, sim, É, verdade. Bora lá, Manu. Babi, Babi, você já falou um pouquinho para nós, mas eu queria puxar ainda mais um pouco essa questão de quais são, na sua opinião, os primeiros sinais de que uma organização ela está madura para experimentar com a Web3, não só como uma questão de tendência, mas também como parte da estratégia de desenvolvimento e é, pertencimento. Como que é isso? eu acho que maduro, eu não consigo nem pensar em ninguém. Acho que está todo mundo adolescente. Tanto, mesmo se você for pensar nas empresas que são super proficientes em tecnologia, elas são mega adolescentes em coisas que as tradicionais super têm, né? Tem um descasamento aí, tanto que o grande chamado é para quem consegue entender esses dois mundos, tenta atuar como ponte e juntar, porque enquanto todo mundo não se juntar, fica difícil ficar bom para todo mundo, né? Mas se eu for pensar em sinais, eu acho que tem o sinal de arquitetura e modelos, né, de como os líderes enxergam e interagem com os times, né, o quanto de autonomia é dado. E autonomia não é bagunça, tem método para isso, para dar autonomia, né? Assim como tem método para testar. O quanto isso hoje em dia é aberto, ou existe um medo enorme de se perder controle, de se falhar e se expor. Esse é um sinal que precisa olhar. Existe autonomia, talvez não exista autonomia, mas existe uma abertura a se testar modelos com autonomia. Olha, já está uns passos à frente, né? Outra coisa, existe um desenho ali de processo, de métodos abertos à experimentação, abertos à escuta. A gente assiste muita coisa top-down, vem dos mais experientes ou do alto board para baixo e vai descendo rasgando. Você está vários passos para trás. Vai ficar mais difícil para você interagir com o outro lado da ponte. Porque, na real, você também precisa escutar de baixo para cima, né? A gente, inclusive, por isso que é tão lindo quando a gente fala de mentoring e reverse mentoring, né? Mentoria que vem de um lado do outro, de todo mundo se influencia e se escuta. Você tem esse tipo de coisa, dá uns passos à frente. Cultura, o quanto esse grupo entende seus perfis, sua cultura, a cultura que já está, porque cultura não é uma coisa que você faz, né? Sim, ela está Ela vai rolando. nascendo ali, ela está rolando. Tá enxergando isso? Está entendendo qual é a cultura? Nessa cultura que existe aí, como que você navegaria essa coisa de tecnologia? O que funciona com essa galera? Como essa galera trabalharia? Ou como a marca trabalharia com isso, né? É muito assim sobre vocês já estão olhando para isso, dificilmente vocês estarão fazendo bem, porque está todo mundo tentando, né? Mas se você já está olhando, talvez você já esteja bem à frente para começar a plugar com tecnologias emergentes, modelos emergentes, que a gente fala muito de tecnologia emergente, mas tem que falar de modelo emergente. Modelo descentralizado, por si só, é muito louco, é muito diferente, né? E falando em cultura, na Web3, comunidade é fundamental para qualquer negócio parar de pé.
Então, se a gente, por exemplo, vai listar um token novo, e aí você pode fazer o white paper do propósito do token, ele vai impactar esse cenário de mercado e faz todo o tokenomics, né? O Seba, meu sócio, ele é geralmente quem olha toda a parte econômica daquele token, como é que vai ser. Combina os parceiros que vão listar, o parceiro que vai fazer o market making. Se não tem uma comunidade, pelo menos 1.000 pessoas que já sabem que estão querendo fazer aquilo, que se interessam e que puderam opinar, e essa opinião foi até colocada no white paper e no tokenomics, se não existir esse grupo, nem se deve listar. Porque o que sustenta um negócio na Web3 é a comunidade. A menos que aquilo ali seja puramente infraestrutura para rodar em uma outra tecnologia que vai atender a comunidade. Então, comunidade é tudo. E aí, o quanto a organização olha para o seu coletivo como uma comunidade. O quanto internamente você já desenha incentivos, você já tem caminhos de escuta, né? Você já consegue entender ali as highways que acontecem dentro da organização para as pessoas trafegarem e terem voz, né, e terem força coletiva. Então, são sinais importantes para você entender que está uns passos à frente, poderia ir. Agora, eu acho interessante também falar para as organizações já dessas tecnologias emergentes, e aí eu nem vou falar só Web3, porque né, organizações, empresas, né, ou startups puramente de tecnologia, de IA, ou de realidade virtual. Eu já encontrei isso também em parceiro de realidade virtual. O quanto ele está aberto a também enxergar as necessidades humanas e organizacionais do mercado para a tecnologia que ele está desenvolvendo ser útil para o mundo. Porque isso também é um sinal importante. Se ele continua olhando só para a tecnologia, pela tecnologia, vai ser difícil ele se plugar. Sim, verdade. Legal que você falou sobre essa questão de... Eu fiquei imaginando a nossa noção louca de propriedade, né? Que assim, eu quero controlar, eu quero garantir meu cargo, meu crachá, minha informação privilegiada, e aí você vem dizendo que é comunidade. Se não tiver comunidade, e os símbolos e sistemas da empresa precisam estar drivados para isso, porque senão fica muito difícil conectar uma coisa com a outra. E você falou aí, E, Babi, imagina, você está fazendo, você tá tramando lá, fazendo um negócio, e tem essa coisa das 1.000 pessoas, minimamente, para o negócio ser listado lá. Compliance fica louco, né? Tipo... Cara, eu tô adorando, tá vendo? Você já pirou com isso, né? Desenhar alguma coisa para a comunidade? Já pirei aqui da gente fazer alguma coisa juntos. Cara, porque é isso. E assim, a comunidade, olha que interessante. Olhando só para o mercado Web3, né? E a comunidade ela é fundamental para aquele token que é uma marca, que pode ser, sei lá, uma meme coin, né? Que são essas criptos que nascem na zoeira, né? Essa comunidade sustenta que essa moeda exista, seja desejável, tenha fluxo de compra e venda, seja usada realmente como um ativo, e, ao mesmo tempo, por isso acontecer, ela reforça o quê? Aquela marca que lançou aquela moeda, para aquela marca ter força para lançar outras coisas. Porque se ela tem uma comunidade, o que quer que ela lance, a comunidade abraça como se fosse dela. Só que para isso, você tem que ter realmente dado poder para essa comunidade. De atuar, de influenciar, de pedir. Né? E aí, quando as pessoas perguntam assim, nossa, mas isso é complexo, mas como é que acontece isso? A gente geralmente dá como exemplo uma plataforma de game chamada Steam. Vocês já ouviram falar? Isso que eu ia perguntar para você, o The Sims. A minha filha joga... Tipo, não, The Sims não. Steam é uma plataforma para quem gosta de game. Ela já existe há um tempão, gente. Está na internet. Você pode criar lá dentro alguns jogos, não é?
Você entra, se cadastra, você tem acesso a vários jogos ali, É só que verdade, eu você tem conheço. acesso a várias comunidades. E o Sim. que eles fizeram que reforçou muito a plataforma? Eles rapidamente, logo de cara, começaram a escutar muito os gamers que estavam lá dentro. E aí eles começaram nos grupos e fórum, gente. Fórum é um negócio antigo, né? Uhum. Nos fóruns, eles começaram a falar: a gente queria ter um lugar aqui onde a gente pudesse juntar as galeras que gostam do jogo tal. A gente queria ter um lugar aqui onde a gente pudesse discutir os assets de jogo. A gente queria ter um lugar aqui onde a gente pudesse comprar, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí, o que eles faziam? Eles ficavam monitorando, eram conversas, não é que eles pediam para Steam. Abriu um Eles estavam falando chamado, entre né? eles. Não estava tendo chamada, eles estavam ali, Sim. estavam no furdunço. Só que a plataforma estava monitorando. E pegava esses desejos e transformava em funcionalidades. E continuava a monitorar. E o negócio foi crescendo, que é uma referência. Mas o que é mais legal é isso. Muito do que foi desenvolvido veio da comunidade que usava. E aí você traça esse paralelo para uma moeda, é isso. Né? Óbvio que tem outros elementos, né, de economia do comportamento que a gente adora também. A gente coloca isso nos projetos. A gente tem na Tense um especialista, o Luca, que ele analisa, ele e o Seba, né, gostam muito de behavior economic e coloca isso nos projetos. Óbvio que você acaba colocando algumas coisas, por exemplo, escassez. Escassez é uma coisa que o ser humano adora. Ele adora saber que uma coisa vai acabar porque ele vai enlouquecido comprar aquilo. Ou olhar aquilo, ou ler aquilo, ou assistir, porque vai acabar. Ele não sabe nem se ele quer, né? Então, esses elementos sempre tem. Por exemplo, Bitcoin. Uma das coisas, né, mais valiosas do Bitcoin são as janelas de escassez dele, porque vai diminuindo. Então, eu tenho que ter. Mas é sempre comunidade. O Babi, pela sua experiência que você tem com comunidades, tanto a criação, você vê elas nascendo e também elas morrendo, né? Quais Sim. são os maiores aprendizados que você traz, que você poderia listar para nós, tanto de boas práticas como de práticas não tão adequadas aí, nessa questão? Uma excelente prática é logo no início você identificar qual é a comunidade e conseguir analisar a persona da comunidade, analisar os desejos dessa comunidade, o seu ativo, o seu negócio, o seu produto precisa muito nascer com a voz deles. E uma segunda prática é, nessa escuta, você já conseguir criar canais de relacionamento para que eles percebam que eles estão já co-criando esse produto. Porque se tem o chamado... Eu estou falando um monte de termo em inglês aqui, está meio ridículo, mas eu não sei. Eu acho. Né? Boa, Você tem o boa. ownership, né? Eles são o Os sentimento donos. de dono De dono, com sim. você tem um parceiraço ali que vai estar contigo para todo sempre. É. Né? Então, de cara, são duas práticas muito importantes. Uma terceira prática que a gente coloca em tudo quanto é projeto, e aí é o pensamento lateral, é o quanto você aprende com o mundo de game e você usa elementos de game no desenho das iniciativas, dos canais dos ganhos na sua comunidade. Olha só que legal. E tem uma coisa importante que é um desafio na Web3, eu acho que deve ser um desafio em qualquer lugar, na verdade, que é quando você faz isso tudo e aí você desenvolve o seu produto, né, que seja, e você lança, aí é que vai começar a brincadeira. E tem muita gente que acha que, lancei. Acabou. Não, cara, agora é que você vai ralar que nem camelo no deserto para fazer o negócio virar. É agora que você não pode deixar um dia de escutar a sua comunidade, de fazer as coisas acontecerem, de olhar os dados, de olhar os números, de tentar influenciar as coisas, de flexibilizar plano. O Seba tem uma frase que eu morro de rir, gente. Quase todo projeto ele solta essa frase.
Você desenha aquela baita estratégia e o roadmap do produto, desenha já 3 horizontes de negócio possíveis, próximo não sei quanto tempo. Aí, quando a gente termina o desenho, que a gente fala, cara, é isso. Aí ele fala assim, olha que bom, tá pronto, agora só falta fazer. Sim. Porque Falta aí o é que principal que é começa. fazer. Então, eu Quer dizer, diria que não é o essas principal, são... o planejamento também é importante, né, Babi? Vocês fazem É super bem isso, né? Mas importante, mas você não aterrissar a ideia também é fogo, né? ralar, suar, tá junto, né? Então, acho que esses seriam assim as práticas assim mais importantes que eu consigo listar de cara, assim, sabe? Legal, ótimo. E aí eu queria falar um pouquinho, Babi, uma coisa que acaba deixando as pessoas assim. Eu sinto isso no ar, tá? Ninguém ainda foi num podcast ou na mídia para falar sobre isso claramente, abertamente, né? Que é a questão da segurança. A gente está vivendo uma crise de desconfiança. Será Sim. que isso é real mesmo? Será que não é? Será que isso funciona? Não funciona? A gente já viu, inclusive com relação ao blockchain, situações aí bem impactantes com relação à Sim. segurança. Como que Sim. você vê, no geral, tanto partindo aí das coisas mais comuns do dia a dia, inteligência artificial, criptomoedas, como que você vê a evolução da confiança e da segurança nesse meio? Olha, eu adoraria dizer que a tecnologia é neutra, porque ela é código, então ela deveria ser, só que ela nasce da gente, né? Nasce do humano. E o humano é zero neutro, né? Então, essa nossa dificuldade de confiança no que está sendo ofertado, desenvolvido, ela vem da dificuldade da gente poder confiar nas pessoas. Por tantas demonstrações de interesses econômicos acima dos interesses humanos, falta de ética, né, pressa de conseguir as coisas e a qualquer preço. Então, de cara, eu acho que em termos de IA, a gente tem sentido isso demais, essa falta de confiança, e o uso, algumas vezes, para coisas que são muito feias e muito que causam muitos danos, né, nas pessoas. Em blockchain por si só, ele tem uma tecnologia para gerar e estabelecer uma confiança que não pode ser apagada. Quando uma coisa é registrada na rede, primeiro que para ser registrada, ela é validada de várias formas para aquele registro acontecer. E se algum dia quiser apagar aquele registro, você precisa de comunidade blockchain, muita gente, né? E muitas verificações aceitando que algo seja apagado. Então, é efetivamente uma tecnologia que traz mais segurança, que traz E transparência, depende da comunidade também para validar, né? E depende da trazendo para a comunidade, linguagem de está no quebrada, código, blockchain chama para as ideias, né, Babi? chama para as ideias, chama para as ideias. Agora, aí indo para o humano, cara, as coisas não vão melhorar se a parte humana não for tratada, Sim. né? Se determinadas formas de proceder, de agir, de ganhar, não forem trabalhados nas pessoas, gente. Isso é desde pequeno, viu? Isso vem de exemplo, vem de educação, vem de acordos coletivos, porque o quanto a gente muitas vezes vê alguém fazendo alguma coisa que não é o melhor e a gente se omite. Verdade. E estou me colocando nisso, já me vi fazendo isso antes, né? E tipo, estou colaborando com o problema. Então é muito complexo, assim, quando a gente fala dessa falta de confiança, porque ela vem de várias coisas, vem de muita coisa humana, vem de muita coisa de comportamento, né? Vem de behavior economics, porque é isso, o quanto eu ganho e o quanto eu sou penalizado por agora fazer desse jeitinho aqui, que eu sei que, né, é,
Cara, uma coisa que eu tava vendo, quantas startups hoje ditas AI, que na verdade não são AI, são, enfim, fronts que usam outro AI, que estão fazendo maior barulho agora e ano que vem não vão existir. Porque é mentira o que está sendo vendido. Né? Por quanto tempo a gente vai continuar a vender mentira? Porque não vai sustentar. Ô, Babi, você falou aí de distribuído, e aí quando você começa a falar, começa a pirar, fazer umas conexões aqui, Luciana. Estava pensando muito sobre... É bonito falar de teoria dos jogos, quando a gente imagina que, por exemplo, desde que você me conheceu e eu te conheci até hoje, o que eu vou dizer para você que comportamentalmente mudou em mim é a minha predisposição a perder de uma forma mais gentil. A gente quer o tempo todo ganhar, Babi. Não dá para viver num mundo em que você só ganha o tempo todo. Não. E aí eu tava pensando aqui nessa questão de distribuição. Uma vez você falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Manu, relaxa. Relaxa. E aí eu vi um cara dando uma palestra falando sobre rede distribuída e falou assim, não teve uma passeata para dizer que a gente ia parar de usar o videocassete. Ele simplesmente parou de existir. Exato. Então, o que você está falando assim? Esse dia a gente estava conversando sobre a questão de medo. Se a gente encara que na vida a gente tem sempre que ganhar, a gente tem que sempre estar no pódio, a gente tem que controlar si mesmo e as outras pessoas e tudo que está ao redor da gente. Não vai ter um grande... Não vai ter um alarde, agora paramos com isso. Ela simplesmente vai acontecer. A gente parar de tentar fazer isso funcionar, que não vai funcionar. A gente é criatura de conexão, de comunidade, o que você está falando. Quando a gente força isso, é que dói. E a vida não é um roteiro, né, gente? As pessoas continuam achando que eu tenho que nascer, crescer, casar, multiplicar, ter um carro, ter uma casa de praia. Não é isso, vida, gente. Vida não é isso. Então, por isso que, cara, relaxa, porque a gente está experimentando, né? Se a gente for entrar nas loucuragens de, enfim, física quântica e realidades, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Se eu estou andando, se eu estou fazendo, se eu estou me movimentando, se eu estou aprendendo, eu estou acertando. Sim. Não entreguei o projeto. Não, porque talvez nem esse desenho desse projeto era o que deveria existir no mundo. Talvez fosse uma outra coisa aqui. Você só não pode parar. Sim. E o que eu percebi também? A gente já tem pego projetos aqui, Babi, que ele nasce de um jeito e depois ele começa a se transformar numa outra coisa. Antes era uma angústia, hoje a gente já olha e fala assim, mesmo, né? Tipo, legal. Eu acho legal, tá, Manu, que a gente mesmo sugere, né, às vezes no projeto, Babi, tipo, você não acha que seria legal ir por esse caminho? Porque a gente está participando de umas convenções, está ouvindo umas coisas, vamos seguir por esse caminho? Isso em tudo, né? Porque a gente, na Tense, a gente tem muito projetos de inovação, de novos negócios, de novos produtos, né? Aí a gente começou a perceber que precisava ter projetos de gerar mentalidade e conhecimentos em torno de inovação. Né? A gente começou a ficar conduído quando chegava num lugar e tinha área de inovação. Não vai funcionar. Tem que ser distribuído. Então, como é que a gente distribui? Aí a gente começou... Daqui a pouco a gente já estava fazendo projetos de aprendizagem. Então, tem alguns workshops para poder... Isso tudo para poder chegar no projeto de novo negócio de inovação. Em todos eles, tem coisas que vão mudar em meio ao projeto. Eu acho que tem uma coisa que é um desafio que não pode se perder. É o propósito, o porquê daquele projeto ter nascido. Aquele desejo inicial. Porque Sim. O que pode acontecer é no meio do caminho, você descobre uma outra coisa e aí quer mudar o projeto. Mas o desejo inicial continua sendo fundamental. Então não muda o projeto. Cria uma spin-off. Não faz isso com a empresa? Cria um outro mini projeto aqui dessa outra coisa que você descobriu. Mas não se perde no seu propósito. Agora, que a coisa é flexível e um monte de possibilidades vão surgir, possibilidades que são importantes, sim, vai acontecer. No nosso meio, inclusive, né, Babi?
como consultoria de Nossa, aprendizagem, nossa, é muita mudança. E aí eu até queria muito. ver a sua visão, né? O que você acha que as consultorias educacionais, como que você interage com elas, inclusive, né? Como que você vê esse movimento impactando o nosso negócio? Como que é isso para você? Eu, eu tenho uma visão. A Manu está Adoro. até rindo já. Eu fico muito feliz de ver cada vez mais as consultorias ou, né, os especialistas envolvidos em aprendizagem e desenvolvimento de pessoas querendo aprender, querendo se juntar, querendo fazer coisas, estudando, né, querendo entender qual é que é da tecnologia. Isso eu tenho visto numa crescente, isso é lindo, né? Assim como eu tenho visto muito mais discussões também sobre questões humanas, o que é essencial, mas ao mesmo tempo, e isso me dá um pouco de ranço, eu vejo cada vez mais as pessoas também querendo seguir moda. Ah, porque tá todo mundo falando de IA, então eu tenho que fazer IA. Ah, e aí eu vou aprender a fazer prompt e vou contar para todo mundo no LinkedIn que eu faço prompt. Aí isso me dá uma preguiça, porque não é o caminho. Porque não é isso. Eu acho que é um momento assim, tem que estar todo mundo muito humilde, querendo aprender, querendo se juntar. É menos propaganda, menos moda e mais ação, né? Agora, eu vejo, de qualquer forma, hoje, assim, eu vejo as pessoas querendo, né, pessoas de aprendizagem, que antigamente eu falava que estava todo mundo fazendo, ou era programa para trabalhar empatia, ou colaboração, né? Ou extremamente técnico. Hoje em dia é um leque, muitos assuntos, e tem muito assunto de inovação, né? Quanto mais assunto de inovação a gente espalhar, mais as pessoas em geral vão estar com ferramentas para navegar nesse mundo, nesse cenário todo, porque também não tem verdades da gente para os outros, né? As pessoas Sim. vão criar suas verdades. Então, eu tenho visto isso como positivo, mas eu tenho visto também muita gente querendo seguir moda e falar que está na moda. E aí, tipo, esse não é o caminho. O caminho é resultado. E aí não é resultado de negócio, é resultado de o que eu estou mudando, o que eu mudei em mim, o que eu mudei na minha lente. Meus projetos vão ser naturalmente impactados por isso e as pessoas vão receber isso. É isso que importa. Muito bom. Adoro. Não, e é muito Isso aí, interessante, porque provocativa. eu gosto que ela provoca, porque assim, Babi, você sabe disso, durante muito tempo e até hoje, você é uma das pessoas que dava o tom e o pessoal seguia, né? O pessoal começou a falar de blockchain na minha época, você levou a gente para lá. Eu falei, Babi, deixa eu servir um refrigerante lá no evento para ver o que o pessoal estava falando. Mas assim, você dava o tom e você está dizendo que não é por aí. Isso é legal, sabe? Porque aí não fica aquele discurso da pessoa, do loser, né? Ah, ninguém me imita, então fala que não tem que seguir moda. Não, você é uma pessoa que sempre foi imitada, copiada, e o povo era louco para saber o que estava tramando. A gente era os doidos, né? A gente era os doidos. Mas olha que interessante, você está falando que eu lembro que eu cheguei com esse assunto, porque o token, gente, eu descobri isso aqui, e se a gente não sei o que, e o blockchain. Agora, as funcionalidades que existiram a partir daí na plataforma, não fui eu que desenhei. Eu não desenhei nenhuma funcionalidade, olha isso. E eu sentia culpa na época. Eu falava assim, ai, gente, mas eu tô falando isso tudo, eu não vou desenhar, não. O time desenhou. E várias coisas que lá no início eu tinha uma pré-concepção, o time desenhou diferente. Mas a proposta de valor da funcionalidade existiu, daquele jeito que eles desenharam. Então, gente, não é top-down, não é. É coletivo. Coletivo. Coerente e coletivo. É o que você falou, se o negócio é desmistificar a questão de propriedade, por que você quer ser dona da resposta do que vem a ser o que é isso aí? Azul. Babi, como que você já participou de eventos globais, como Online Educa, Learning Guild? Na sua visão, como o Brasil ele pode contribuir com uma visão mais inclusiva, mais crítica, mais criativa sobre o uso da Web3 na educação corporativa?
Eu acho que tem um elemento maravilhoso na nossa cultura, no nosso jeito, que é a nossa propensão à experimentação, né? O brasileiro, ele experimenta. Ele, às vezes, o negócio está até útil para ele, mas ele testa se aquilo ali vai ser útil de um outro jeito, né? Tem uma história do meu pai maravilhosa. Meu pai foi cinegrafista e ele foi da equipe, inclusive, que começou o escritório da Globo em Nova York. Sei lá, 70 e blau, né? E um dia chegou uma galera que eu não sei se era da Sony, do que era, lá no escritório da Globo, pedindo para falar com a pessoa que tinha feito as imagens que tinham saído na televisão, aquelas imagens, levaram lá o take, né? Ele falou, foi o Henrique, chama ele e tal. E meu pai foi na reunião. Tinha uma mesona, só os gringalhada toda lá da empresa, e falou, não, porque a gente viu essa imagem aqui e a gente está com um time de inovação pesquisando como que há meses, quase um ano, a gente está fazendo testes porque a gente quer produzir uma lente que faça esse tipo de imagem. E a gente não conseguiu. Como que você conseguiu? E aí meu pai falou assim, eu peguei a lente e virei ao contrário. Experimentou, ué. E aí foi aquele silêncio. Você virou ao contrário? A gente faz essas coisas aqui. Não sou só eu, não. Todos os do time, a gente experimenta, a gente troca aqui para ver qual o resultado que vai dar, né? E aí eu gosto quando sai essa imagem, aí eu faço isso, né? É da gente. Então, essa coisa da experimentação, o que a gente. Aí, de novo, isso dá muita força para a gente. O que a gente precisa também? De estudar, de ter base, de ter, né, mais análise crítica, de ter alguma base para o que a gente está fazendo, porque não pode também sair criando, não é isso. Mas o que eu percebo é o quanto que a gente fica olhando para o mundo, fica olhando para o outro, e quer experimentar, e quer juntar uma coisa com a outra. E a gente é muito rápido, né? Para fazer conexões, para aplicar coisas. Então, eu vejo. E aí, se a gente for entrar aqui em questões também geopolíticas, vai ser um outro podcast só para falar de geopolítica. Quero vir com uma Fala. provocação. O Brasil é um país muito desigual, né, Babi? A gente tem Muito. pessoas que têm acesso a uma educação top e tem gente que nem tem acesso. Mas o que a gente vê que é mais comum em 90% da população brasileira, todo mundo tem um celular na mão. Como que você vê essa redução, né, dessa diferença de... Vai haver, não vai haver, a gente sempre vai ter esses extremos, né? Como que você vê essa proximidade das classes menos favorecidas para a tecnologia? Então, o celular na mão, ele, na verdade... vou falar um negócio tenso agora. Ele Para provocar mesmo, viu, Babi? não deixa ninguém jogar muita pedra em mim, não. Depois voltar. Relaxa. O povo gosta. Não, eu acho que é a mesma coisa, no fundo, que se fazia com a televisão. A televisão era um canal de drivar as pessoas, né? O celular é a mesma coisa. E está fazendo isso cada vez mais com os jovens. Está fazendo com os idosos, né? É um canal de interação e de linguagem que, de certa forma, também, assim como liberta a gente em termos de automação e acesso, aprisiona em termos de comunicação e direcionamento. Na verdade, o que dá força para a gente é a gente aprender a pescar. Então, quanto mais a gente investir, e não se investe isso de forma alguma no país, é muito incipiente, é muito incipiente o investimento em desenvolvimento socioemocional das pessoas e no desenvolvimento em conhecimento de tecnologia. As crianças na escola, sim, já deveriam estar aprendendo a gerar código
para que elas possam buscar como que elas vão ser independentes de um sistema que não permite que elas possam ter todo o potencial que elas podem ter no mundo. O sistema, ele escolhe quem pode. A gente vive um sistema assim. O celular, ele agiliza que as mensagens desse sistema cheguem para os outros, né? Enquanto a gente não tiver essa base de aprender a gente mesmo a Manu vai gostar desse termo que a gente sempre usa muito, a hackear o sistema, a gente vai sempre continuar preso nele. E para você hackear, você tem que saber codar, você tem que saber tecnologia. Agora, se também a pessoa, né, está sendo, a gente, principalmente jovens e crianças, sendo desenvolvidos cada vez mais só com a força da tecnologia, eles vão começar a achar que a tecnologia é um deus, e não é. Né? Os deuses somos nós. E a gente, né? E o porquê não, né? Babi, como é que você vê as próximas gerações, por exemplo? Nós temos aí uma leva de crianças e jovens na faixa dos 10, 15 anos, que uma boa parte não tem essa vibe, né? Esse mindset. Como então, é que você seria, então? Isso depende do que cada um de nós vai fazer. O sistema não vai resolver isso. Não vai. Porque não interessa resolver isso. Isso é a gente que tem que criar. Eu estou num projeto, o Purple, que é um projeto lindo, gente, porque é uma galera que vem de uma empresa ligada a voluntariado, que eles estão muito acostumados a rodar projetos gigantescos de mentoria. E eles começaram a falar, não adianta, a gente precisa cuidar dos jovens. E a gente precisa aproximar as gerações. Não adianta também só fazer o jovem com jovem, tem que estar todo mundo misturado. Então, eles começaram um mega projeto, que eles estão agora em fase de captação até, mas eles já estão rodando em algumas empresas, que é convencendo a empresa a trazer os especialistas ou as pessoas que têm bastante experiência a doar tempo para ensinar coisas para jovens, principalmente jovens que não têm acesso. Mas esses jovens é que escolhem quem é o especialista que eles querem ter. Olha, não é alguém que chama eles e põe num grupo. Eles vão, cara, é um pitch ali. Eles vão olhar e vão falar, e agora eu quero aprender com essa pessoa. Aí dali a 3 meses, não, agora eu quero trocar, quero aprender com esse. E aí eu quero testar dessa forma. E aí esse quarto aqui vai me ajudar a entender se eu testei da forma certa. Né? Esse é um tipo de iniciativa para a gente conseguir levar conhecimento e potencial de impacto para os jovens. Tem que ter um monte. Tem que ter. Tem que estar todo mundo fazendo um monte de coisa para a gente ter um futuro desejável. Hoje, olhando, está muito tenso. O cenário está muito crítico. Né? Sim. Mais uma vez o poder da comunidade, né, Babi? E a gente está vivendo, né, de uma forma ainda mais potente, não que o mundo já não fosse assim, mas tem muito medo sendo gerado, né, todos os dias para todo mundo. E é difícil a gente conseguir aprender e agir quando a gente está sentindo medo. Sim. Então, tem que ser muita energia de todo mundo para melhorar esse cenário, para poder combater, esperar do sistema. Tem muitos projetos Web3, a galera de Web3, ela é dada a gostar de hackear sistema. Eles gostam disso, né? O próprio desenho, gente, o paper do Satoshi Nakamoto, né? E todo o desenho do Bitcoin, que na verdade fez nascer a tecnologia blockchain, aquilo ali é hackear sistema no total último. Dropout, total. Então, assim, é uma galera que, por ter adquirido esse conhecimento e esse poder de lógica econômica, de lógica tecnológica, de código em si, você fala para eles, não pode, é ruim. Eles vão falar, peraí, pode sim, eu consigo. Peraí que pode. E aí, então, também tem uma força com isso de coisas virem diferentes, né? Hoje em dia, você imaginar
Gente, há X anos aí, você ia mandar um dinheiro para um amigo teu no exterior, primeiro que a burocracia é imensa, o povo validava, entrava até na tua casa, eu acho, para analisar. Se você morava numa casa, você podia mandar dinheiro para o exterior. Levava um século, pagava uma taxa horrorosa. Hoje em dia você entra na exchange, paga nada, e em 20 minutos tá lá na mão da pessoa que é o dono do dinheiro. E não é que ninguém tá sabendo. Tá lá, tá rastreado na exchange o envio, né? Tudo bem que dá para enviar de outras formas. Se tiver uma ledgerzinha aqui, uma chavezinha, um negocinho, vai mandar também, direto para a carteira da pessoa. Mas são hackeamentos, né? Que devem ser discutidos, inclusive, né? Para o bem de todos. Com certeza. E, Babi, eu podia ficar o dia inteiro aqui te ouvindo, entendeu? Porque o negócio é esse mesmo. Mas eu queria que você compartilhasse conosco seus contatos. Acho que as pessoas precisam te ouvir mais. Eu quero te convidar para você vir de novo aqui com a gente, para você falar mais sobre a Web3, sobre o que você está tramando, sobre essa coisa de hackear que eu adoro. E você, como é que o pessoal faz para te encontrar? Bom, vocês me encontram no LinkedIn, porque é só mandar direct que eu falo com todo mundo. Bárbara Olivier. Eu acho que meu LinkedIn acho que é Babi Olivier. Vocês me encontram no Telegram, que é o @Babi Olivier também. Que mais? E o site da empresa, que é o www.tense.network. E é isso. Perfeito. E vamos marcar para você me falar mais com a gente aqui, porque eu acho que dá para abrir uma temporada. Vamos, dá. E essa trama que você está fazendo aí com a Purple, queria participar, queria aprender. Isso é muito, cara, o projeto é lindo, e eles vão rodar agora um primeiro que é a experimentação, né? Tá tudo desenhado, tem white paper, tem captações possíveis, já financeiras, mas peraí, vamos rodar primeiro? Vamos pegar esse cliente, vamos pegar esses jovens, vamos ver como é que funciona, como é que não funciona. Sem tecnologia, porque a tecnologia ela é a base, ela é a infraestrutura, mas a lógica do que a gente quer fazer funciona, é bom para as pessoas, vai trazer o propósito inicial. A gente quer deixar um convite, então, Babi, para de repente trazer mais pessoas para falar desse projeto, para a gente poder divulgar. O que você acha? Sim, total, vamos. Vamos, nossa, eu tenho uma pessoa especial para trazer, inclusive, a Vivi, preciso eu conhecer ela. O Bruno também, que são os idealizadores do projeto, são os mais apaixonados. Eles me encantaram com a ideia, né? E acho que vale também a gente um dia marcar para Seba e Luca conversarem sobre economia do comportamento, behavior economic. É sensacional, gente. Eu fico assim, escutando eles. Outro dia a gente estava num projeto, eles estavam assim, não, porque isso aqui é um nudge. Nudge são as migalhinhas, né? Que você, enfim, faz que despertam um desejo no outro em conhecer, ou em comprar, ou em consumir, né? E aí é muito, muito, muito sensacional também o tema. Quando poderíamos falar com ele? Você vê a agenda para nós? Eu já plugo vocês sim. Ele vai adorar. Ele fala mais que eu. Adoro. A gente vai mais que ouvir. Não é a quantidade do que fala, é a qualidade do que vocês falam. É a qualidade. Babi, uma honra conversar com você aqui. Muito obrigada, viu? Ai, gente, eu que agradeço. Obrigada mesmo. Que honra, meu. Obrigada por tudo. E depois eu quero o quê? Bolo ou não sei o que na chapa aí que o Manu quer fazer. Bora fazer. Vou fazer aqui em casa, então, Demorou. Bora na chapa. Bora na chapa. Gostei desse nome. Acho que a marca tá ótima. Tá ótimo. Tá bom? Beijo, na chapa. Beijo, obrigada. Tchau. E nosso assunto hoje é o Web3. E para começar, que trem é esse? Web3, pessoas, é uma nova geração de internet em que as pessoas têm mais controle, propriedade e participação ativa sobre o que acontece online. Ela é baseada em tecnologias como blockchain, um sistema seguro e transparente de registro de dados,
criptomoedas, contratos inteligentes e a descentralização das plataformas, ou seja, sem depender de grandes empresas como Google, Meta ou Amazon para tudo. Fazendo aqui um mini flashback da web, a Web 1 vai dos anos 90 aos anos 2000, era a internet de leitura. Eram sites estáticos, você só consumia conteúdo. Web 2, dos anos 2000 até hoje, é uma internet de leitura e escrita, ou seja, redes sociais, plataformas, apps. Você interage, mas os dados ficam com as empresas. Já em Web 3, que está em construção, é uma internet de leitura, de escrita e propriedade. Você participa, cocria e pode ser dono ou dona dos seus dados, identidades e até de partes das plataformas. E o que isso muda, né? O que tudo muda com a Web 3? A gente vai ter mais controle sobre os nossos dados, ou seja, a gente vai decidir o que compartilhar com quem e por quê. Comunidades autodirigidas, a gente se organiza de forma horizontal, com a ajuda das DAOs, ou seja, das organizações autônomas descentralizadas. Economia criativa valorizada, pessoas artistas, educadoras, desenvolvedoras podem ser pagas diretamente, sem intermediários. Certificados digitais e rastreáveis. O uso de NFTs, ou seja, tokens únicos, permite comprovar autoria, experiência ou formação de forma inviolável. Quais são os impactos na aprendizagem, né? Na educação tradicional, a Web3 ela pode reinventar diplomas, currículos e portfólios com certificações digitais seguras e verificáveis globalmente. Na educação corporativa, ela permite criar experiências de aprendizagem personalizadas, com reconhecimento real e até negociável de competências via tokens e badges. No cotidiano de aprendizagem, pode estimular a autonomia de quem aprende, a aprendizagem em comunidade e a participação ativa, não só do consumo passivo do conteúdo. Em resumo, gente, a Web3 é uma internet mais participativa, onde as pessoas podem ser donas dos seus dados e trajetórias, colaborando com mais liberdade, segurança e valor. Na educação, ela tem o potencial de descentralizar o saber, validar competências de forma inovadora e fortalecer redes de aprendizagem mais horizontais e justas.